Um representante do governo americano está realizando negociações diretas com o Hamas, sem o envolvimento de Israel, por pelo menos 2 meses. O que isso representa para os reféns e para essa guerra? A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Além disso, eu vou comentar com vocês um pouco a respeito do que está acontecendo na Síria, na costa ocidental da Síria, um massacre, uma tragédia que infelizmente está acontecendo do lado de lá da fronteira, mas a poucos minutos da minha casa. Bom, então, eu quero começar tratando com vocês um pouco a respeito desses relatos, né, dessa explosão midiática que aconteceu em relação às negociações diretas dos Estados Unidos com o Hamas. Aparentemente, há alguns dias atrás, vazou na mídia, começou a surgir esse boato de que os Estados Unidos estavam passando por cima, digamos assim, das autoridades israelenses, do governo israelense, e buscando desenvolver uma linha de negociação direta com o Hamas. Isso é verdade, mas é uma verdade parcial, e eu preciso explicar aqui a estrutura desse negócio. Tá? A Casa Branca americana, o governo do presidente Donald Trump, tem um enviado especial para resolver a questão do Oriente Médio. É um cidadão que se chama Witkoff, certo? Ele veio para Israel já algumas vezes, está com a sua vinda planejada, já adiou agora nas últimas semanas algumas vezes, mas provavelmente vai pousar aqui na semana que vem. Esse é o cara que está tratando da cara do Oriente Médio durante e depois dessa guerra. Ele é quem tem a autoridade máxima, digamos assim, da Casa Branca para tomar as decisões e para fazer as negociações e para fazer tudo aquilo que tem que ser feito em nome do presidente Donald Trump para definir o futuro dessa região inteira. Esse é um papel. Esse papel, essa função de dentro do governo americano, está negociando através dos mediadores, está negociando através do Egito, está negociando através do Catar, está negociando junto com Israel. Existe aí uma compatibilidade completa, né? Uma união de agendas, uma união de interesses completa, pelo menos em tudo aquilo que é evidente para nós, tanto para os comentaristas, enfim, para aquilo que sai para o público, aquilo para o qual a gente tem acesso. Agora, os Estados Unidos também têm outra função que não é exclusiva do Oriente Médio. Não é só para tratar de Israel e Gaza, mas é um cargo que trata de todos os reféns americanos espalhados pelo mundo, ok? Aparentemente, isso é uma coisa que os governos, principalmente governos influentes, têm. Existe essa função de uma pessoa responsável, um enviado especial do governo para negociações de reféns, quando existem cidadãos dessa nação em situações de serem reféns em alguma parte do mundo. A Casa Branca, o governo de Israel tem essa função, obviamente, a gente está muito em contato com ela desde o começo dessa guerra, mas era uma função que já existia antes do 7 de outubro, antes desse sequestro em massa, porque sempre houveram situações em que cidadãos israelenses foram sequestrados por organizações terroristas, tanto aqui quanto em outras partes do mundo. Então, é uma função que existe, tá? O cara que cumpre essa função nos Estados Unidos, na Casa Branca, ele se chama Adam Boehler, e ele de novo, ele está responsável pelas negociações para liberar cidadãos americanos. Aparentemente, existem aproximadamente 6 mil cidadãos americanos que são reféns em partes diferentes do mundo. E ele é o cara que vai e entra para negociar e para buscar a liberação desses reféns. Portanto, o papel dele, a essência do papel dele, é sentar e conversar e tentar chegar num diálogo, numa solução, num preço, em alguma coisa, para garantir a liberação de cidadãos americanos que estão nas garras de sequestradores no mundo inteiro. Durante as últimas semanas, esse cara, Adam Boehler, está envolvido diretamente em uma conversa com o Khalil al-Hayya.
O Khalil al-Hayya é o novo chefe da ala política do Hamas. Aquilo que o Ismail Haniyeh fazia antes de ser eliminado por Israel, agora está sendo feito pelo Khalil al-Hayya. É o cara que faz toda a articulação do Hamas para tentar imprimir essa cara de legitimidade para o Hamas. Então ele faz todo o contato entre o Hamas e o Qatar, entre o Hamas e o Irã. É o cara que controla a marionete, tá? E daí no campo, em Gaza, estão os outros terroristas. Mas o Khalil al-Hayya é tipo assim o chefão da articulação do Hamas nesse momento. Então, descobri que um enviado da Casa Branca, enviado do presidente Trump, sem dúvida, está em contato direto com esse cidadão, com essa pessoa, que não só Israel, mas os Estados Unidos, mais uma quantidade absurda de países, considera que o cara seja um terrorista, e ele é um terrorista sanguinário, com muito sangue nas mãos, é um monstro, não é uma pessoa, não é um ser humano normal, que tem, pelo menos alguém que não tem as suas faculdades mentais bem estabelecidas, né? Alguém que tem aí alguma psicopatia, alguma doença, não é uma pessoa no sentido mais básico do que significa ser uma pessoa. Não tem esse rastro da humanidade. Considerar que os Estados Unidos estejam abrindo uma linha de diálogo direta com essa pessoa para tentar explorar uma solução, para explorar um possível, enfim, uma resolução para esse conflito, é difícil para qualquer israelense, para mim, por exemplo, para qualquer um de nós, para a gente engolir. É uma situação difícil, mas eu já entro em mais detalhes a respeito disso, colocando os meus sentimentos pessoais um pouco de lado. Como uma tentativa de, talvez, de justificar, de resposta para toda essa tempestade midiática que vinha acontecendo, esse próprio Adam Boehler compareceu ontem, eu digo ontem, no domingo à noite, em vários canais de comunicação, tanto israelenses quanto americanos. Ele foi na Fox News, ele foi deu uma entrevista para Forbes, ele foi na CNN, veio em Israel, não pessoalmente, mas óbvio, deu entrevista para o canal 12, que é o maior canal de jornalismo de Israel, para o canal 11, para o canal 14. Então, falou com todo mundo, e eu assisti todas as entrevistas. Tudo que ele disse foi relativamente óbvio, ok? Ele disse coisas do tipo: o presidente Trump e a Casa Branca e o governo americano estão comprometidos com a liberação dos reféns. Não apenas com a liberação dos reféns americanos, porque ainda tem um americano vivo e mais 3 corpos de americanos. Não apenas com a liberação dos reféns americanos, mas a gente está tentando que a porta, que os americanos sejam a porta de entrada para a gente conseguir negociar algo que libere todos eles juntos. E é muito difícil realizar qualquer tipo de negociação sem estar disposto a sentar com o outro lado e ouvir o outro lado. E eu tenho a capacidade de ouvir o outro lado sem que isso seja uma legitimação do outro lado. Porque eu ceder, eu ouvir quais são as exigências, quais são as reclamações, o que o outro lado está dizendo nessa história, eu ouvi-lo não significa que eu estou cedendo para absolutamente nenhuma das suas exigências. Só significa que eu estou tentando entendê-lo melhor. E isso é óbvio, apesar de ser difícil para mim, como israelense, ouvir. Eu, por exemplo, não quero sentar com ninguém do Hamas. Mas também eu não preciso sentar com ninguém do Hamas. É justamente isso essa é a tese do Adam Boehler. É isso que ele está dizendo.
não é esse o lugar nem do governo israelense, nem dos cidadãos israelenses, nem das famílias dos sequestrados, porque muito obviamente, é impossível ter esse diálogo com o Hamas, porque o Hamas é uma organização terrorista sanguinária, e eu, como tenho apreço pela nação de Israel e pela aliança entre os Estados Unidos e Israel, e porque eu reconheço que Israel é o nosso maior parceiro, e porque eu sou um ser humano e eu quero esses reféns libertos, mas a minha profissão, o meu trabalho é colocar os meus sentimentos pessoais de lado e conseguir sentar com as piores pessoas no mundo, porque eu faço isso não só aqui no Oriente Médio, conseguir sentar com esses caras e ter uma conversa onde eu procuro onde é que tem algum resquício de humanidade neles, para encontrar onde que existe algum chão em comum, para achar onde que nós vamos chegar numa resolução dessa situação. A lógica diz que essa é a maneira correta, né? Isso não significa essa exploração de uma via de diálogo, de conversa, não desmerece todo o resto do que o presidente Trump tem feito em público, não desmerece o apoio, enfim, inabalável dele em relação a Israel, não desmerece a força do plano do Trump para o dia depois da guerra em Gaza, a vontade de reconstruir Gaza de maneira que ela seja livre do Hamas. Todas essas, o apoio inabalável do Trump, inclusive respeitando o direito de Israel decidir o que ela quer fazer. Se ela quer voltar e guerrear, que o Trump vai dar tudo aquilo que nós precisamos para fazer o trabalho que é necessário ser feito. Inclusive, em todas as entrevistas, o Adam ele foi muito incisivo em dizer que o presidente Trump está comprometido com essa causa, diferente do Biden, que estava falando a respeito de liberar os reféns, mas não estava disposto a fazer nada. Na verdade, estava amarrando as mãos do governo israelense, impondo um embargo de armas e enviando dinheiro para o Hamas, enviando dinheiro através de ajuda humanitária, fazendo essas coisas todas. Então, ele disse, a nossa postura é totalmente diferente da do governo anterior. Mas os Estados Unidos têm um interesse que vai além da guerra, é óbvio. Abre parênteses, Israel também tem um interesse que vai além da guerra, né? Mas no caso ele estava defendendo a postura americana. Ele disse, olha, a gente não está tão emocionalmente investido nessa guerra como está o povo de Israel, o governo de Israel, a ponto de nós não considerarmos todas as considerações possíveis aqui. A gente quer fazer uma consideração que seja o mais ampla o possível, porque o fim do negócio tem que ser uma situação de paz. E aí, nesse lugar que nós queremos chegar. Abre aspas, abre parênteses de novo, também é nesse lugar que Israel quer chegar, sem dúvida. Então, em tudo que ele estava dizendo, isso me parece uma compatível, apesar de não ser fácil, apesar de não ser confortável para nós. Eu acho que o Trump já provou vez após vez que ele é muito pragmático. E esse pragmatismo, ele é favorável para alcançar o objetivo e ele é dolorido ao longo do caminho, né? Talvez o exemplo mais estrondoso disso até agora tenha sido, na semana passada, a reunião dele com o presidente Zelensky. O que o Trump quer é acabar com a guerra na Ucrânia. E ele não mediu esforços, não mediu palavras para colocar o Zelensky no lugar dele, porque é isso. O compromisso dele nesse aspecto é com a paz, é com o estabelecimento da paz. O relacionamento Trump com a Ucrânia e com Israel é inteiramente diferente. Se você não assistiu o meu vídeo da semana passada, vai lá e assiste o vídeo onde eu comentei sobre esse fato específico que aconteceu lá. Aqui a situação é diferente. O Trump tem outra postura, outra abordagem, mas ainda assim é lógico e é compreensível e é até previsível que dois governos distintos, independentes, que é o governo israelense e o governo americano, eles têm que ter a capacidade de buscar
os seus objetivos, inclusive os seus objetivos em comum, mas ainda assim de ter métodos distintos para fazer as coisas e de ter opiniões que são divergentes. Então, do meio do governo israelense, principalmente depois que essa situação toda chegou na mídia, a gente ouviu um monte de vozes divergentes, dizendo, não, a gente acha que esse caminho de sentar diretamente na mesa para conversar com o Khalil El-Haya, por exemplo, é legitimizar uma figura que é um terrorista mor, que não tem direito de estar no palco internacional conversando com ninguém. Essa é a postura do governo israelense. E o governo americano diz, todo o direito de vocês terem essa postura, não tem problema. Nós ainda assim vamos fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito, porque nós somos o governo americano e não israelense. E a mesma coisa tem que acontecer em relação a Israel, e está acontecendo em relação a Israel. O governo israelense, os membros do parlamento israelense, o gabinete do Netanyahu, estão dizendo o seguinte, olha, a nossa atitude, a nossa postura não seria de sentar na mesa com o Khalil El-Haya, nós não consideramos que isso seja produtivo, a gente não acha que essa conversa vai levar a alguma resolução, mas os Estados Unidos têm todo o direito de fazerem aquilo que eles acham que tem que ser feito para alcançar os objetivos que eles consideram que tem que ser alcançados. No final das contas, nós estamos trabalhando pela mesma coisa. E eu vi nesses últimos dias uma releitura, nesses últimos dias, isso foi ontem à noite, né? Então, nessas últimas 24 horas, a mídia, tanto americana quanto israelense, acho que isso ainda não chegou no Brasil, mas está tentando fazer tipo, uma releitura dessa situação, como se isso fosse uma crise de relacionamento entre o governo israelense e o governo americano. Sendo que dos dois lados, tanto a Casa Branca quanto o governo israelense, já disseram, vez após vez, fizeram dezenas de declarações nas últimas 24 horas, dizendo nós estamos agindo em cooperação. Isso não significa que Israel é vassalo dos Estados Unidos, que precisa obedecer tudo que os Estados Unidos diga, e nem que os Estados Unidos seja vassalo, seja agente de Israel, que os Estados Unidos precisam fazer só o que Israel acha que tem que ser feito. Os dois mantêm um certo nível de independência, mas ainda assim a gente está trabalhando juntos pelo mesmo objetivo, que é o desmantelamento das armas do Hamas, a liberação dos reféns, o fim da guerra, a estabilização dessa região toda. É isso que o Trump quer, é isso que o Netanyahu quer, e é isso que o povo de Israel quer, sem dúvida nenhuma. Agora, depois de fazer essa defesa toda para essa situação, eu preciso dizer que a entrevista que o Adam Boehler deu à CNN, ela foi um pouco belicosa. Tá? Ela foi a mais... O que ele falou na Fox News não dá de tirar nem pôr nada. Ele foi perfeito, foi comedido, foi sábio em todas as suas palavras e expressou corretamente aquilo que o Donald Trump tem demonstrado que é o coração dele em relação à parceria por Israel. O mesmo em todos os veículos de comunicação aqui em Israel, em todos eles, ele não deixou nenhuma brecha para nada. Com exceção da entrevista que ele deu à CNN. A postura da entrevista dele na CNN foi uma postura diferente de todas as outras, e isso pode ser, talvez, pelo teor da CNN, né, por ser um público muito mais liberal, muito mais democrata, muito mais anti-Israel, na sua maioria. Quem sabe ele quis dar uma adaptada da mensagem, fazer a mensagem se adaptar com o público, e daí lá ele pareceu muito mais antagonista, assim, em relação a Israel. Ele usou palavras mais fortes para dizer, por exemplo, citou um ministro israelense que criticou, né, diz que tinha preocupações em relação a isso, citou o ministro Ron Dermer e disse, por exemplo, não, ele pode pensar o que ele quiser, mas os Estados Unidos vão fazer aquilo que os Estados Unidos vão fazer. Que, ok, tá certo, mas em todos os outros canais, ele disse, eu e o meu amigo Ron, nós conversamos pelo telefone e a gente está 100% em sincronia, nós entendemos, é óbvio que ele tem questões, que ele tem perguntas, isso é natural,
Eu também teria perguntas, eu não sei o que é viver cercado de inimigos que querem a minha destruição e a minha morte o tempo inteiro, mas acho que depois de nós conversarmos pelo telefone, ele entendeu que a minha postura representa a postura do Trump, que não é de ceder para esses terroristas, mas é de abrir mais uma frente, mais uma tentativa para nós podermos dizer que nós fizemos absolutamente tudo pela liberação dos reféns, que é o que todos nós queremos. Isso ele disse na Fox News, em todas as redes de televisão israelenses. Na CNN, ele disse, bom, se o Ron Dermer não gostou, o problema é dele. Eu não devo nada para ele, a minha lealdade é ao governo americano. Então, tipo assim, o tom dele lá estava bem diferente. E ele ainda fez uma declaração infeliz, porque nas outras entrevistas ele deixou bem claro que a função dele, no geral, não só em relação a Israel, é ter diálogo com pessoas criminosas, com pessoas horrendas, mas para tentar livrar a vida de cidadãos americanos. E o que ele faz nesse momento é apagar, é mutar os sentimentos pessoais de indignação que ele sente e buscar encontrar alguma humanidade dentro da pessoa com quem ele está conversando para achar um caminho de resolução. Isso ele disse em todas as redes de comunicação. Na CNN, ele disse: a gente não vai chegar num acordo nunca enquanto os dois lados ficarem achando que o outro lado tem chifre. Israel precisa saber que no Hamas eles são pessoas normais, eles não têm chifre na cabeça. Pessoas normais? Eu entendo o esforço intelectual, mental, emocional de agir de maneira coerente, de agir de maneira pragmática e dizer eu vou calar as minhas emoções e vou procurar algum resquício de humanidade no outro com quem eu preciso negociar, sem perder de vista que ele é um criminoso, mas ainda assim, para chegar numa resolução passível, isso aí eu concordo 100%. Agora, a postura de dizer, eles não têm chifre na cabeça. Não, desculpa, eles têm sim chifre na cabeça. Então, a postura foi diferente, tá? Mas logo depois da entrevista que ele deu na CNN, ele correu para o X, para o Twitter, e publicou um esclarecimento. Inclusive, ele tagueou Donald Trump, tagueou o Marco Rubio, que é o chefe do Estado, tagueou o Witkoff, que é o cara que está realmente comandando toda a negociação aqui no Oriente Médio, para dizer, tipo assim, para mostrar a impressão que a gente tem, eu não tenho como saber, né? Mas a impressão que a gente tem é para. Ele fez o tweet, postou no X e ainda tagueou os três, para os três verem que ele estava corrigindo a postura inadequada dele na CNN. Então, no X, ele falou: não, realmente, eu preciso esclarecer, eu não estou querendo minimizar o quanto o Hamas são criminosos e brutais e bárbaros e fizeram, e enfim, tudo isso que eu já venho falando até agora. Então, na entrevista da CNN também ele deu mais algumas gafes, tipo assim, eu acho que ele foi. E essa é a postura inclusive, de quem está criticando essa atitude dele dentro do governo do Netanyahu. É de dizer assim, me parece um pouco de imaturidade, de não saber com quem ele está lidando, porque na CNN ele disse que o Hamas estava disposto a conversar sobre um cessar-fogo de 5 ou 10 anos, que ele estava disposto a abrir mão das suas armas, a se desarmar, a deixar de ser uma influência política dentro de Gaza, tudo aquilo que, nas negociações oficiais, o Hamas está dizendo que não vai fazer de jeito nenhum, e que, inclusive, depois da entrevista, o Hamas já veio a público dizendo que não vai fazer de jeito nenhum. Então, quem sabe o Khalil al-Hayya estava passando uma lábia para ele, estava falando qualquer coisa que ele quisesse ouvir. E ele ter vindo a público e trazido esses dados como se isso fosse assim, não, mas eu tô, olha o quanto, sabe?
Olha o quanto avanço a gente conseguiu nessas conversas. Eu acho que foi um pouco de meninice, acho que foi um pouco de inexperiência, de imaturidade com a crueldade do Hamas. Acho que quando você está negociando, talvez, a liberação de jornalista americano que está preso por uma guerrilha na África, tem muito menos ideologia, né? Acho que o buraco é mais embaixo com o Hamas, tá? Basicamente é isso. E provavelmente, na minha leitura, quem sou eu, mas a minha leitura é que ele agiu com um pouco de meninice, assim, com um pouco de imaturidade, de inexperiência nessa atitude. Ainda assim, ao que tudo indica, os Estados Unidos e Israel estão 100% sincronizados em todos os seus esforços naquilo que diz respeito à guerra, ao cessar-fogo, à negociação dos reféns. Isso pode mudar? Pode mudar. A postura do Trump é uma postura que diz America first, diz América primeiro. Então, enquanto ele sentir que ele está defendendo os interesses americanos, é isso que ele vai fazer. Quando ele sentir que a coisa agora está em detrimento dos interesses americanos, aí ele vai parar de agir dessa forma. O negócio é que, de novo, voltando para a minha tese da semana passada, quando eu estava fazendo a distinção entre o relacionamento entre o Trump e a Ucrânia e entre o Trump e Israel, como ele enxerga essas duas coisas, dá para ver muito claramente que o Trump enxerga que o inimigo de Israel é um inimigo incomum dos Estados Unidos, enquanto o inimigo da Ucrânia não necessariamente é um inimigo incomum dos Estados Unidos. Ok? Ele faz uma distinção clara. Ele diz: eu posso transformar a Rússia num inimigo ativo, num rival bélico. Ou a gente pode continuar sendo competidores econômicos, mas convivendo, tendo né, uma certa convivência que é positiva para o mundo inteiro. Diferente da postura dele em relação a Israel, porque ele entende que essa mentalidade radical islâmica ela tem dois grandes inimigos, um deles é Israel e o outro é os Estados Unidos. No jargão, no linguajar desses grupos terroristas, Israel é o pequeno diabo, o pequeno demônio, enquanto a América é o grande demônio. Então, a guerra, né, é diretamente contra os interesses americanos naquilo que diz respeito a Israel. Prova disso, de novo, inclusive depois de todas essas entrevistas, depois de todas essas declarações, o Trump, por exemplo, bloqueou o financiamento da Colômbia, da Universidade de Colômbia, porque ela não estava conseguindo controlar os protestantes pró-Palestina. Ele está expulsando do país os caras que estão se manifestando em prol da Palestina, porque o Trump entende que essa guerra contra o radicalismo, essa ideologia radical islâmica, que é bandeira dela, talvez, é o Hamas, o estandarte é o Hamas, o Hezbollah, o Irã, enfim, isso sim é uma guerra direta contra os Estados Unidos. Por isso, Israel e os Estados Unidos estão lutando na mesma frente de batalha contra um inimigo em comum. Enquanto na Ucrânia, o Trump quer ser mediador entre dois inimigos que não tem nada a ver com ele. Mas, na visão dele, aquele conflito tem o potencial de escalar para um conflito que envolva, assim, o mundo inteiro. Então, na cabeça do Trump, na Ucrânia, a resolução não é escalar o conflito, envolver o mundo inteiro, e daí bomba atômica voando para tudo que é lado, e daí um lado vai vencer, e assim nós resolvemos. Não. Na cabeça dele é dizer, esse conflito não pode mais escalar, ele precisa acabar imediatamente. Por isso ele está agindo de forma pragmática para que o conflito na Ucrânia acabe imediatamente. A gente pode concordar ou discordar da tática dele. Em relação a Israel é diferente. Ele sente que essa é uma guerra que ele já está lutando e, portanto, o que precisa acontecer é
uma vitória por força, através da força, de maneira que seja, que garanta a vitória dos interesses americanos nessa história. De um jeito ou de outro, né? Se o Hamas ou se os inimigos do Ocidente vão se render e vão ceder porque eles têm medo do Trump, então, quem sabe não precise ter nenhuma outra grande guerra, nenhum outro grande ataque, não precisa ter mais muita perda de vida, quem sabe só o medo, o respeito que eles têm pelo Trump seja o suficiente para que eles se rendam e para que os interesses americanos e israelenses sejam preservados. Talvez, tomara, essa é a minha esperança. Talvez Israel agora tenha a carta branca para entrar em outra fase dessa guerra. Inclusive, durante essa semana, nós tivemos aí a posse do novo chefe do exército, que é alguém que tem uma postura muito mais rígida, muito mais firme do que o brigadeiro que saiu do cargo recentemente. Enfim, Israel está convocando mais reservistas, Israel está fazendo uma infinidade de preparações internas para o eventual retorno do conflito. E isso nos traz justamente para a próxima etapa desse programa de hoje, que é falar a respeito daquilo que está acontecendo na Síria. Eu quero mostrar para vocês um mapa que vai ajudar todo mundo a entender um pouco melhor o que está acontecendo por lá, tá? Então, aqui está a Síria. Olha junto comigo. Aqui, esse fiapinho aqui é Israel, aqui está o Mar da Galileia, certo? Essa parte em branco aqui são as colinas de Golã. Essa parte em cinza, isso aqui é o Líbano, certo? Então aqui está o Líbano. Aqui para cima, esse cinza, isso aqui é a Turquia. Esse aqui é o Mar Mediterrâneo. E tudo isso aqui é a Síria. A Síria, esse desenho de país, né? Como muitos outros locais no Oriente Médio, esse desenho não respeita as divisões étnicas efetivas, né? É um país que foi juntado aí, foi desenhado no mapa durante o período ali do fim da Segunda Guerra Mundial. Enfim, não vou entrar em toda essa história, mas o fim é que vários grupos étnicos distintos, várias minorias estão convivendo dentro do mesmo território. A maior parte da população da Síria, ela é árabe sunita. Todo esse azul clarinho aqui, tudo isso é árabe sunita. A parte branca é parte que quase não tem população, tá? Por ser basicamente deserto, tá? Então, esse azulzinho aqui é tudo árabe sunita. Esses amarelos são os curdos. Dentro desses curdos, alguns deles são yazidis, aqueles cristãos yazidis que também foram, enfim, perseguidos pra caramba, não só na Síria, mas por todos os lugares onde eles estiveram. O roxo são os drusos. E eu quero que você dê uma olhada aqui de novo. Olha como a população drusa, primeiro ela tem uma concentração bem grande aqui, nessa parte da Síria, e depois ela tem outra concentração grande nesse fiapinho aqui da Síria, que inclui as colinas de Golã. A gente tem várias aldeias drusas dentro de Israel, certo? Então, desde que a situação da Síria, primeiro que durante a Guerra Civil, durante todo esse processo, que dura aí já mais de 14 anos, né? Israel sempre teve um relacionamento forte com a comunidade drusa e com a comunidade curda, com esses caras e com esses caras, tá? Com os amarelinhos e com os roxinhos, mas com os drusos principalmente, porque eles têm parentes, têm irmãos que são cidadãos israelenses, e a comunidade drusa dentro de Israel fez uma aliança de sangue com a nação de Israel, mais ou menos dizendo como Ruth, sabe, onde tu fores eu irei, o teu destino vai ser o meu destino.
Então a gente tem um relacionamento muito forte com a comunidade drusa em Israel e eles são parentes de sangue, literalmente, dos seus irmãos que vivem na Síria. A maior parte dos drusos vivem na Síria. Uma minoria deles vive aqui em Israel. E aí existe uma outra minoria, essa que está desenhada em verde, você pode ver, ela está principalmente aqui no litoral, e ela está espalhada em alguns pontinhos em volta do país, tá? Essa minoria verde são os alauítas. Os alauítas são uma minoria muçulmana, uma seita de dentro do islamismo. Tem sunita, xiita, que são as duas grandes vertentes do islamismo, mas tem outras, várias subcategorias, subdivisõezinhas, que dizem respeito tanto a identificações étnicas quanto religiosas, e aqui a gente tem uma delas, essa minoria que chama alauíta. O negócio é que o Bashar al-Assad, que era o ditador da Síria, que foi deposto durante essa revolução pelo Al-Julani, pelo líder dos rebeldes, que veio da Al-Qaeda, tá? O Bashar al-Assad, que tem apoio da Rússia, esse cara, ele pertence a essa minoria alauíta. Ele é de uma família alauíta. Portanto, ao longo desses últimos 14 anos da Guerra Civil, e muito antes disso, durante os 40 anos da dinastia do Assad, essa minoria tinha uma influência gigantesca nas decisões do governo, tinha um status, por ser uma minoria, mas era a minoria da qual o ditador faz parte. Agora, desde quinta-feira dessa semana, primeiro que o regime do Assad caiu, né? Os rebeldes tomaram tomaram o exército, fizeram tudo o que tinha que fazer, o Assad fugiu, está lá exilado na Rússia. E o cara que assumiu a postura, que assumiu o governo ao invés do Assad, foi esse cidadão chamado Al-Jolani, que, de novo, eu já falei sobre ele num vídeo anterior, ele, até pouquíssimo tempo atrás, era o líder da Al-Qaeda na Síria, tem conexões com o Estado Islâmico, é um terrorista de marca maior. E logo que eles fizeram esse negócio de derrubar o regime do Assad, e ele se tornou o líder, digamos assim, de fato, da Síria, eu vim aqui no YouTube e eu disse, gente, a gente vai ter que esperar para ver, porque ele tá fazendo, ele tá fantasiado de moderado. Ele tá com uma cara, ele pôs terno, né? Fez a barba, tirou o turbante da cabeça, ele tá com a cara de moderado. Mas a cara de alguém que até pouco tempo atrás era o líder da Al-Qaeda na Síria, que tinha conexão com o Estado Islâmico, a cara dele me diz muito pouco. O que vai dizer são as atitudes, né? O que ele vai fazer daqui para frente. Israel estava mantendo aí um diálogo muito próximo, principalmente com os drusos, porque a gente tem essa aliança com os drusos, inclusive agora Israel está fazendo um plano para que os cidadãos drusos da Síria possam entrar e trabalhar em Israel, para ajudar a população drusa na Síria, para movimentar a economia deles. Enfim, tem um relacionamento que é profundo, né? Inclusive, a gente viu aí várias cenas de aldeias drusas na Síria com gente com a bandeira de Israel. Parada louca mesmo, mas que acontece aqui no Oriente Médio, tá? Então, a gente vem acompanhando, monitorando, protegendo, de olho na comunidade drusa. Mas o que aconteceu desde quinta-feira dessa semana é que toda essa região, a região alauíta, está sendo alvo de um massacre, tá? Aqui é onde está essa minoria que era a minoria étnica da qual o Assad fazia parte. Então, basicamente,
As forças do regime atual saíram daqui de Alepo, que é, enfim, uma das principais cidades, saíram de Damasco, saíram da região em volta, foram em direção a essa região, começaram a reunir todo mundo e matar todo mundo. Isso vai muito além, porque o que saiu na mídia, né, o pronunciamento oficial da Síria também é que as pessoas que eles estão matando são soldados apoiadores do regime do Assad, que vão tentar trazer de volta o regime do Assad. Mas na prática o que está acontecendo é que eles estão matando todo mundo. Eu não vou mostrar as cenas para vocês. Se quiser, procura no Telegram, porque tá cheio no Telegram de vídeo disso, tá? Eu não vou compartilhar um vídeo aqui para o YouTube não derrubar esse meu vídeo, mas é uma chacina, gente. Eles estão tirando as pessoas de dentro de casa, fazendo os caras andarem de quatro igual cachorro, latir, estão abusando das pessoas. As cenas, assim, me deu quando eu assisti, porque me lembrou o dia 7 de outubro aqui em Israel, me lembrou esse nível de crueldade, de desgraça aqui que aconteceu aqui em Israel, e isso me mostra que é o mesmo DNA, o mesmo espírito, digamos assim, a mesma força que está por detrás desse governo do Al-Julani e dos seus soldados e do que estava acontecendo com o Hamas aqui em Gaza, tá? Além disso, você pode notar que essa região tem também esses pontinhos, esses tracinhos vermelhos, e esses pontinhos vermelhos são as minorias cristãs que vivem na Síria. Então, se essa região aqui do litoral está toda sendo vítima de um massacre, os cristãos que vivem aqui também estão. Okay? A população cristã está sendo totalmente assassinada mesmo na Síria. Essa é uma situação que, primeiro, me deixa pasmo pelo silêncio do mundo. Não digo nem o silêncio dos veículos de comunicação, porque até tem uma ou outra matéria, reportagem, eu vi no Globo e tal, apesar de que muita gente, assim, mede palavras, né, não para falar, por exemplo, do que Israel faz em Gaza, usa genocídio, massacre, blá, 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 blá. E daí para falar do que está acontecendo na Síria, diz confronto armado. Confronto armado com possíveis vítimas e blá, blá, blá. Uma linguagem super amena, super apaziguadora, mas ainda assim tá sendo reportado, mas me pasma, né, que não, onde é que estão as manifestações em prol das minorias na Síria? Não vi. Desde quinta-feira até agora, os relatos oficiais são de mais de 2.000 pessoas assassinadas. De novo, eu estou dizendo assassinadas porque são assim, arrastadas para fora de casa, com as suas roupas normais, aldeias inteiras, vilas inteiras, tem imagens de vilas inteiras, de aldeias inteiras, todo mundo enfileirado, um do lado do outro, homem, mulher, criança, todo mundo, e todo mundo alvejado, chacinado, assim, papapá. Uma tragédia, uma catástrofe. E me levanta a pergunta de será que Israel não vai precisar interagir, interferir? Eu digo para vocês com todas as letras que Israel está ocupada demais nesse momento com os nossos próprios conflitos para poder expandir essa guerra para uma outra frente. E isso pode ser uma decisão tática muito custosa para Israel, pode ser uma decisão tática muito ruim para Israel, por isso ela não pode ser tomada com leveza. Mas talvez não haja outra opção. Israel já deixou bem claro que se esse conflito chegar até a comunidade drusa,
que ela vai interagir imediatamente. Se chegar nos curdos, com os yazidis, os cristãos que ficam lá mais ao norte, ela também vai interagir. É, mas eu fico assim, deixo aqui um ponto de interrogação no fim desse vídeo. E isso a gente vai ter que ver com os próximos dias o que vai acontecer. Principalmente sabendo que Israel convocou o maior número de reservistas desde o dia 7 de outubro, justamente agora, justamente nessa semana. Isso pode ser em preparação para o retorno do conflito em Gaza? Pode. Mas também pode ser porque Israel está se preparando para tentar, de alguma forma, assegurar a posição dessas minorias dentro da Síria. A gente vai ter que ver com o desenrolar dos próximos dias. Por favor, me deixem comentários aqui, interajam comigo em relação a esse vídeo. Eu quero muito saber o que vocês acham disso tudo. Me ajudem a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas o possível e continuem ligadinhos aqui na nossa programação. Toda segunda-feira eu trago para vocês um vídeo discutindo as notícias da semana, as coisas geopolíticas do Oriente Médio e do mundo. E daí, na quinta-feira e no sábado, programação normal aqui do canal, com podcast, vídeos explorando locais incríveis aqui em Israel, ou comentários sobre a Bíblia, sobre hebraico, sobre a cultura judaica, enfim, uma infinidade de conteúdo muito bom para você aqui no canal. E por enquanto, a gente fica por aqui. Muito obrigado.